Bom dia, meus queridos. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Estou eu aqui meio fanho, porque a gripe me pegou. Ô, rapaz do céu, hein? Pela misericórdia, Nossa Senhora. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Nossa! Ó, sexta-feira, eu fiz o atendimento, estava bem, já tinha comentado com vocês. Chegou na sexta-feira, fiz o vídeo de manhã, fui na reunião à tarde, estava meio assim, sabe? Sei lá, não estava muito animado, mas também não estava com dor no corpo, nada. Só estava um pouco meio xoxinho, meio, sabe? Que não estava com muita vontade de fazer muita coisa. Rapaz, eu cheguei aqui da visita, do trabalho que fui fazer, cheguei em casa. Ó, eu vou falar para você, foi questão assim de tomar um banho e o negócio já começar a bater já. E da tremedeira, e da febre, não sei o que, sexta-feira à tarde. Resumo da ópera, não trabalhei sexta-feira à tarde. Fui atender o cliente, fora da rua não consigo trabalhar, mas estava trabalhando, né? De certa forma, trabalhando. Cheguei do finalzinho do dia, cama. Só vendo, bom, pelo menos eu vi um monte de vídeo, filme, né? Filme foi uma das coisas que eu mais vi nesse final de semana, foi filme. E aquela febre, aquela tremedeira na sexta-feira. Beleza. Chegou sábado, eu falei assim, lascou, né? Não vou conseguir, né? Fazer nada, né? Chegou no sábado, que é dia de fofoquinha e tal. Rapaz, eu tava bem. É como se o espiritual falasse assim, não, pro vídeo eu vou deixar você bala. Aí chegou no sabadão, rapaz, eu beleza, fiz o vídeo, gravei, falei, já tô melhorando, Deus é bom, rapaz do céu. Que bênção divina. Terminei o vídeo, postei para vocês. A hora que acabou o vídeo, que eu fui acompanhando com vocês, tudo, acabou o vídeo. Sabe o que aconteceu? Tremedeira de novo, dor tudo no corpo e coiseira tudo. O que eu fiz? Cama. Ver filme. Eu não consegui levantar para comer, para ter ideia, no sábado. O sábado eu fiquei de cama o sábado, das 10 e meia, por aí, né? Eu acho que foi isso aí. Até virar o dia. Virar o dia. Fiquei o sábado na cama o dia inteiro. Tive que comer deitado na cama. Comer um pouquinho de comida na cama. Chega domingo, ruim, não tem vídeo, né? De domingo, o vídeo que sai no canal principal, ele é gravado, né? Por isso que eu gravo com antecedência. Porque pode acontecer alguma coisa, né? Posso ficar doente, pode acontecer alguma coisa e eu não conseguir. Aí, meu querido, domingo acordei na cama, passei o dia na cama, apareceu um solzinho, subi no quintal para tomar um solzinho. Ainda peguei e falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou tomar um dedinho de coisinha aqui para ver se esquenta o peito, porque a coisa tá feia. E aí, rapaz, eu ali no sol, tentei, mas também não deu. Falei, vai ser mais um dia de se lascar aqui. Desce de novo, cama de novo e passo o dia inteirinho na cama. Domingo o dia inteirinho na cama. Quando chegou ontem, mais ou menos umas 8 e meia da noite, meu corpo já começou a falar assim, já estou indo embora. Parei de ficar fazendo xixi de meia hora, de 30 em 30 minutos, de 40 em 40 minutos, que eu tava indo, ia lá fazer um tiquinho de nada, voltava. Parei com isso daí, voltou à normalidade. E hoje amanheci bem, claro, com o nariz tudo arrebentado, né? Como diz a musiquinha, ai meu nariz, tá parecendo um chafariz. Não é bem essa versão, mas é quase isso, né? E agora ficou um pouco de tosse, né? E agora fica a pigarra, né? Fica o nariz entupido, a pigarra, até externar todas as coisas que tem. Mas pelo menos, pelo que eu percebo, as dores no corpo, as coisas, graças a Deus, há de ir embora e não voltar mais.
Que assim seja, ou não é? Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, e eu sempre fico doente de sexta, viu? Vocês podem perceber que é sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Parece que o espiritual pega e fala assim, nós temos que deixar ele doente, vamos deixar na sexta, sábado e domingo por causa do serviço dele, porque senão ele tá ferrado. Aí tem horas que eu fico bom, para gravar o vídeo eu fico bom, depois eu fico ruim. Aí o pessoal chega para mim e fala assim, mas professor, por que o espiritual então não te livrou disso daí? Por que o espiritual então não tira a doença? Gente, esse é um tipo de pergunta de pessoas com extrema ignorância da espiritualidade. Mas por quê? É uma coisa tão lógica. Se ele cura as pessoas, se ele faz as coisas, onde se viu? Pois é. O que vocês querem assim? Quem trabalha com o espiritual, vocês querem como se fosse um Deus. Vocês querem transformar quem trabalha com o espiritual em Deus. Vocês querem transformar quem trabalha com o espiritual como o mais protegido de todos, aonde podem vir atacar todos, que ele vai ter a proteção divina. Que pode acontecer o que for, não vai pegar uma doença, não vai pegar nada. Ah, se fosse assim, o Chico Xavier não ia parar no hospital para falecer, desencarnar no hospital. Por que o Chico Xavier estava internado no hospital, então? Qual é a lógica? Gente, a doença, toda doença é uma experiência. Toda doença tem um motivo. E as doenças são tão abençoadas, que faz com que a gente veja o tão pequeno nós somos. Porque um bichinho invisível derruba a gente. É um vírusinho minúsculo que ninguém enxerga com os olhos. Ele entra dentro de nós, prolifera, fortalece e destrói a gente por dentro. Aí nosso corpo cria mecanismos de autodefesa, destrói o inimigo. Só que nessa brincadeira, o campo de batalha somos nós. E aí, quem fica todo fraco e estrupiado somos nós. E nós percebemos o quão pequeno somos nós. Então, gente, não transformem médios em deuses. Não transforme pessoas que trabalham com a espiritualidade em deuses. Eu e tantos outros que trabalham com a espiritualidade, nós somos somente uma, como é que eu poderia dizer? Uma esponja. Aonde o espiritual pega para tirar alguma sujeira, algum encrostado que tiver, uma sujeirinha, e depois pega e larga nós num canto. Ah, vou precisar de novo aqui, porque eu preciso mais umas lavadas aqui, uma outra louça aqui para fazer. Pega lá, usa o Ricardo lá. Pega o professor lá, passa. Isso, muito bem. Então, meus queridos, presta atenção. Eu não curo ninguém. Quem cura é o espiritual se quer e quando quer. Tem doenças que eu nunca vi o espiritual resolver. Eu nunca vi o espiritual resolver. Como quais, professor? Artrite, artrose, Alzheimer, Parkinson, doenças, esclerose múltiplas, doenças aonde você vê que tem uma conotação onde não tem como os humanos fazerem cirurgias. Você já viu algum ser humano fazer cirurgia e acabar com a artrite? Você já viu algum ser humano fazer cirurgia e acabar com artrose? Algum ser humano fazer cirurgia e acabar com Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla? Não tem. Então o espiritual não faz o que os humanos não fazem? Até então, é isso que eu percebo. Tem um problema de cegueira, mas cegueira também os seres humanos também, mas os seres humanos faz cirurgia. Tem gente que fez cirurgia e aí vem o espiritual, dá cura para a pessoa, volta a enxergar. Porque é algo que os humanos podem fazer cirurgia. Coisas que os humanos não podem fazer cirurgia, o espiritual
pode ou não pode fazer alguma coisa diferente, mas curar, não. Crianças, pessoas que têm problema de questão de DNA, por exemplo. De DNA, por exemplo. Que tem alguma coisa de genética, alguma coisa. O espiritual vai e ajuda, mas não resolve todo o problema. Ele não faz a pessoa voltar a ser normal 100%, como se fosse uma pessoa que tivesse nascido sem problema genético nenhum. Mas em todos os casos... Mas em todos os casos, o espiritual faz melhorar. Então, pessoas que estão com esclerose múltipla, faz melhorar. Pessoa que está com Parkinson, faz melhorar. A pessoa não consegue dormir, pelo menos agora começa a dormir. A coisa está cheia de dor, diminui um pouco a dor. Então, o espiritual, ele vai diminuindo. Mas, professor, não poderia ter um milagre? Pode, eu já vi milagres muito malucos. Já vi milagres assim, sobrenaturais. Então por que alguns têm e outros não? Aí, moço, você tem que perguntar para Deus, porque até eu hoje nunca entendi. Tem casos e casos e casos. E cada caso é analisado pelos mentores e é analisado pelo corpo espiritual que vai decidir se mais ou menos... Tomar uma coisinha que você não tá lascado. Então, casos e casos, tá? Por que eu tô falando isso daí? Para as pessoas não verem o espiritual como os milagres dos milagres. Pode acontecer? Pode. Mas a porcentagem para acontecer, cara, é muito baixa. Mas você já viu, professor? Já. Então pode. Se existe a chance, eu vou correr atrás. Perfeito. Não estou falando que você está errado. Eu só estou deixando claro como funcionam as coisas. Tá ok? Deixando claro como funcionam as coisas. Bom, vamos lá. Então, meus queridos, eu acho que eu já estou melhorando. Parece que eu estou tudo estrupiado ainda, né? Porque estou tossindo. Não consigo falar muito. Espero que para amanhã a aula do canal principal esteja bem. Mas, em todo caso, vamos que vamos, né? Mesmo se for tossindo, vai devagarinho, tomando aguinha, mas chega lá, tá certo? Meus queridos, o negócio é o seguinte. Essa semana que passou, dólar no 0 a 0, tudo belezinha. Bolsas de valores. O Brasil também ficou mais ou menos. A bolsa subiu 0,72%, foi para 128 mil pontos, 725. A bolsa da Alemanha, que subiu bastante, hoje está caindo até um pouquinho, mas está lá em 17.054. Está tudo lindo, maravilhoso, aos olhos de quem vê os números redondos lá de fora. Só que, quando a gente fica olhando com a lupa para ver se tem algum vírus, alguma bactéria na economia, a gente começa a perceber que tem algumas coisas erradas. Tem algumas coisas que não estão tão bem como deveria. Exemplo, Jornal do Estadão. The Economist, 2 pontos. Xi Jinping, presidente da China, perdeu o controle dos mercados? Um ponto de interrogação. Então, o Estadão publicou uma matéria do jornal The Economist. Presta atenção. Quem investiu este ano em ações chinesas tem empreendido uma jornada arrepiante. Mesmo enquanto o índice americano SP500 alcançou altas recordes, a bolsa na China e Hong Kong perderam 1,5 trilhões de dólares apenas em janeiro. Janeiro. 1,5 trilhão de dólares. Você tem noção do que é isso?
Isso daí, rapaz, eu vou falar pra você, é a mesma coisa que pegar todo o dinheiro do Brasil, do PIB, da produção do Brasil, e falar assim, daqui tudo, tira tudo em um mês só, de um ano inteiro. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Ou seja, a velocidade da falência da China está monstruosa. A economia da China está entrando em um colapso jamais visto. É um país que estava em crescimento monstruoso, gigantesco, e agora ele vai estar num declínio monstruoso e gigantesco. Isso vai gerar um colapso tão grande frente aos chineses que eu vou falar uma coisa para vocês. Existe a probabilidade não é certeza absoluta, é uma probabilidade de que muitos chineses voltem à era da grande fome. Ou seja, vão ter que voltar a comer barata, rato e tudo mais. Porque vai ter fome no planeta. E a China está em falência. Vocês conseguem perceber e entender que não adianta ser comunista se você depende do dinheiro? Um governo comunista, ele usa dinheiro para se alimentar de impostos. A partir do momento que ele usa dinheiro para pagar salários, aposentadorias, para receber de imposto, ele já está trabalhando com capital. E se já está trabalhando com capital, o país, mesmo sendo comunista, ele é capitalista, porque ele vive de capital. Então, quando a pessoa vem falando o capitalismo não presta, o capitalismo não sei o que, lá. Mas, meu querido, para a gente ter o comunismo, como diz dentro dessa parábola celestial, a única forma é todo mundo desencarnar e viver no céu. Porque no céu você não vai ter boleto para pagar, no céu você não vai ter salário para receber, no céu você não vai ter conta para pagar. Você simplesmente vive, faz um trabalho daqui, de lá, vai trabalhando. E Deus te sustenta na sua energia. Então, meus queridos, o povo precisa entender que isso é uma grande falácia. É uma ideologia, é um mecanismo que criaram, uma teoria criada para criar império. Existia na época, quando foi feito um projeto de criação de um grande império mundial. Seria mais ou menos como a ideia dos, como é que chama, dos caras lá, que era do homem do bigodinho, lá da Alemanha. Como é que eles falavam que eles eram a raça de... Esqueci qual que era. Só sei que eles se achavam lá com uma raça lá, que o pessoal até fala de um planeta aí, né? Esqueci o nome. E aí, também tanto faz também, isso não interessa nada. Aí, o que acontece? Ele queria ter uma coisa só. Então, uma forma de pensar, um jeito só de agir, uma coisa só. Os modus operandi é o mesmo do comunismo. É o mesmo. Por quê? Ninguém pode ter religião, todo mundo tem que obedecer o chefe, o líder, todo mundo tem que fazer não sei o quê, e aí vai. E lá atrás, quando se fez, tentou-se fazer no planeta inteiro, gente. Na mesma época que saiu Che Guevara por aqui na América do Sul, saiu Amílcar Cabral na África. Não sei se vocês sabiam, mas fez. Foi tudo orquestrado via mundial no mesmo período, na mesma cadência. E a planificação, os modus operandi era criar um grande império mundial. Por que você acha que a Rússia é um dos maiores continentes que tem? Da Rússia é um dos maiores países em tamanho de terras que tem? Porque eles têm uma cultura de império.
Vamos pegar. É meu. Tô invadindo a Ucrânia para quê? Para crescer, pegar. E eles ficam nessa patinação, criando isso daí. Só que é o seguinte: por que não vivem então sem o dinheiro, sem o capital? Porque não tem como. O capital, como diz a espiritualidade, é o sangue do planeta. Não tem humano que consiga viver sem sangue. Então as pessoas precisam parar de endemonizar o capitalismo, principalmente aqueles que se dizem espiritualistas, que se dizem kardecistas, que se dizem pessoas que confiam e acreditam em Chico Xavier. Porque tudo quanto que é livro que o Chico escreveu, tudo quanto é coisa que foi ensinado pela espiritualidade, por pessoas que são espirituais de fato, que realmente viam e tinham contato com espíritos, todas falam a mesma coisa. O Brasil não é um país para ser socialista. O Brasil não pode se afundar nisso daí, porque o Brasil precisa da liberdade para ensinar e fazer as coisas da espiritualidade. É entrar no socialismo puro e acabar todo o nosso trabalho. É acabar o socialismo puro e a gente não conseguir implantar o governo de regeneração. E se a gente não implantar o governo de regeneração, aonde nós vamos começar o projeto? Se tudo quanto que é espírito nasceu aqui no Brasil para começar o projeto da regeneração aqui e daqui se espalhar para o planeta. Então, a partir do momento que começaram a crescer para querer implantar o comunismo global, começou a quebra do capitalismo nesses países que estão querendo fazer o comunismo global. São teorias malucas, né? Teoria. Qualquer um que vê o que eu estou falando vai falar assim, o cara tá doente da cabeça. Não? Tudo bem. É o que eu vejo batendo papo com espíritos e vendo tudo quanto que era relato e fazendo as minhas análises. Eu não disse que eu sou o dono da verdade, nunca falo isso. Inclusive, todos os fins do meu vídeo eu falo, é somente um prisma. Jamais é verdade absoluta. Cada um acredita no que quiser. O problema é a pessoa criar uma teoria sem ter vivido no que era. A pessoa achar lindo, maravilhoso o comunismo e nunca ter morado e nascido, nunca pelo menos ter morado algum tempo num país comunista. Eu já morei. Desculpa, mas, sabe? Aquelas coisas, olha, eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui, mas eu amo Deus, mas nunca sentiu Deus? Como é que você pode amar alguma coisa que você nunca sentiu? Como é que alguém pode amar Deus se não sente Deus? São coisas. Então, isso aqui, ó, que saiu apenas em janeiro. Já faz 3 para 5 anos que só está caindo a economia da China. Só em janeiro saiu 1,5 trilhões de dólares. De duas uma. A balança comercial do câmbio chinês está com algum problema gigantesco e ninguém está querendo mostrar o que está acontecendo. A moeda chinesa deve estar assim em colapso total. E tem gente querendo brincar ainda. Tem países colocando reservas em moeda chinesa. O Brasil está querendo brincar disso daí, né? Os BRICS estão querendo brincar disso daí. Os americanos, em questão de monetário, eles não brincam. Pensa num povo que tem uma inteligência sobre o capital sem precedentes. São os americanos. E pelo visto, a China está perdendo feio essa brincadeira. Porque a China era interessante até o momento em que dava-se para ganhar dinheiro na China. A partir do momento que a China parou de crescer e não dá mais para ganhar dinheiro, para que ficar aqui? Deus me livre, não presta mais. Capite? Entende? Muito bem.
Jornal do Estadão. O Brasil estava resolvendo todos os problemas das estatais. O Brasil estava crescendo. O Brasil estava evoluindo. Aí o povo pega e fala assim: eu não gosto do ogro. Eu quero o bichinho do mar. E aí o que acontece? O preocupante déficit das estatais. As estatais voltaram a gerar prejuízo para os cofres públicos. Aumenta mais o imposto de você para você poder cobrir as mazelas que estão fazendo. São tão competentes que eles conseguem criar prejuízo em tudo quanto que é estatal. E no governo anterior não tinha isso, né? Que engraçado, né? Segundo os dados divulgados pelo Banco Central, as empresas públicas contribuíram para levar o déficit primário do setor público consolidado em 2,269 bilhões de reais ao longo do ano passado. Algo que não ocorria desde 2016, ano em que o saldo ficou negativo em 1 bilhão. Ou seja, saiu o governo da Dilma, do PT, entrou o Temer, acabou o problema. Entrou o Bolsonaro, manteve-se sem ter problema. Voltou o governo do PT, voltou o problema. E vocês acham que é competência? As empresas dão lucro, lucro, lucro. Entre os outros só dá prejuízo. Vocês acham que eles têm competência? Eles são maravilhosos para cuidar do dinheiro de todo mundo. Oh, que benção. Você acha que eles dão valor no dinheiro? Vão em hotéis mais caros que tem. Quanto que é o hotel? Uau, é esse aqui mesmo. Quanto que é a diária? Ó, não tem uma diarinha um pouco mais cara, não? Só 150 mil? Eu quero uma diária de uns $500 mil por dia. Uau, eu quero torrar o dinheiro dos trouxas dos brasileiros. Estou fazendo uma parábola, então não estou falando que é esses valores. E o povo: vocês são lindos, olha, vocês são deuses, nós te amamos, você está salvando o Brasil, está salvando o mundo. Tá bom. Cada um acredita no que quiser e tem um monte de gente que acredita nisso. O problema é que, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que pagar a conta. Mas não foi eu que fiz, professor. Pois é, mas tá no meio, eu tô no meio do negócio. Se eu coloquei um síndico bandido, eu tenho que pagar pelas atrapalhadas do síndico bandido. Porque eu moro no condomínio e ali eu tenho que dividir todos os problemas e todas as coisas com todo mundo. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Simples assim. Jornal da Infomoney. Uma notícia boa, pelo menos. Não sei se é, mas vamos lá. Pelo menos em princípio é. Vendas de etanol atinge maior volume desde 2020. Demanda por hidratado cresceu 75% no período e se aproximou a 2 bilhões de litros. Isso é maravilhoso. Realmente é maravilhoso. Isso é incrível. Realmente isso é incrível. Então isso aqui é uma benção. Realmente é. Que é um dinheiro produzido no campo. Isso aqui realmente é uma benção. Não precisa comprar de fora. Não precisa só alimentar a Petrobras. Outras empresas estão ganhando. Tá? Isso aí é maravilhoso. Diminui a poluição. Tudo maravilhoso. Não estou falando que não é. A questão é: por que estão comprando mais etanol do que gasolina? Será que é porque não estão tendo dinheiro para fazer o que precisa fazer? Comprar gasolina? Porque o que eu ando vendo por aí é: o senhor quer gasolina ou quer álcool? Eu vou falar para você, eu fui no posto de gasolina essa semana passada. Você sabe o que eu ouvi? Ai, eu só tenho 50 reais, então põe álcool, vai, para poder completar o tanque, para poder encher mais o tanque, porque senão nem muda o ponteiro. Tô falando a você, eu escutei isso.
As pessoas estão pondo álcool para mudar o ponteiro, para ter uma sensação de que tem combustível. Sensação que tem combustível. As pessoas estão comprando sensação. Pessoas que só colocavam gasolina estão colocando álcool por causa da sensação, porque não tem dinheiro. O dinheiro sumiu. É mais ou menos isso que está acontecendo. O dinheiro sumiu. Falando em dinheiro sumiu, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Aproveitar e falar uma coisinha para vocês. Vocês que são de Campinas ou região e moram em condomínios, eu vou pedir um favor gigantesco para vocês. Entre em contato na empresa aonde a gente faz o atendimento, chama Help Secure. Help, de ajuda, né? Secure. Aonde eu faço os atendimentos. Escreve para eles, ligue para eles e peça orçamento para o seu condomínio. De portaria, terceirização. Você não precisa trocar, mas peça esses orçamentos. Quem sabe vocês consigam pegar esse orçamento, entrega para o síndico, fala assim, ó, fiz um orçamento, tô te entregando, porque para a gente tentar baixar os custos que tem aqui no condomínio, tô fazendo a minha parte, e aí assim vocês ajudam o cara dono da empresa, onde ele cede de graça para nós para atendimento físico, e vocês ajudam todos os moradores do seu condomínio, todas as pessoas do condomínio, mostrando que o tanto que você paga, por tanto que você poderia pagar. Peça orçamento também de virtualização, para tirar o porteiro da noite e colocar o virtual à noite em vez de ser o porteiro, para baixar um pouco mais o custo. Nós estamos entrando num período onde nós temos que abaixar custo, porque cada vez pesa mais. As pessoas vão precisar ter o que comer. As pessoas vão precisar sobrar um pouquinho de dinheiro. Se o condomínio ficar subindo, vai ter um problema sério. Então a virtualização é uma tendência que não tem para onde fugir, porque está todo mundo diminuindo o custo. Então, dica que eu dou, se assim posso dar. Se assim posso dar. É, se possível, vocês fazerem orçamento para o condomínio que você mora, para as coisas. Porque você vai estar ajudando o dono da empresa e você vai estar ajudando vocês e todas as famílias. Por que você está pedindo isso, professor? Porque é o seguinte, o cara lá, o dono, o Sidão, a empresa dele, ele perdeu 2 empresas esse mês. E eram contas grandes. Uma era grande, a outra conta normal, pequenininha. Então, nesses 2 juntos, dava 80 mil por mês de conta. Porque era um condomínio grande, né? Era bastante funcionário. E é o seguinte, ele quebrando as pernas, ele não tem como ficar lá, porque se a empresa dele começar a murchar, ele vai ter que sair do lugar e pegar um quartinho, uma casinha com 2 quartos, uma salinha comercial, alugar uma salinha comercial com escritóriozinho, alguma coisinha do gênero, porque tá tudo virtualizando também, então ele vai tirando. Então, gente, o que eu tô pedindo para vocês é uma ajuda pro cara que nos dá de graça o lugar, para fomentar alguma coisa, para fazer com que cresça o negócio dele, para que ele ajude e mantenha lá. Porque você sabe o que já começou a passar na cabeça dos outros, dando desculpa por que ele perdeu o cliente? E ele veio comentar comigo? Ele chegou para mim 2 vezes, ele já falou isso, hein? Porque foram 2 pessoas que já falaram isso. Chegou e falou assim, Sidão, será que você tá perdendo emprego porque tá ficando espíritos ruins nos atendimentos onde o cara tá fazendo aí na quinta? Será que é porque tá ficando demônios, essas coisas, tá ficando coisa tudo feia? Né? Será que é porque... Então, meus queridos, a gente tem que inverter isso, fazer com que saia da cabeça essa sensação e ele perceba outra coisa, ele perceba o ao contrário, que depois do atendimento está sendo abençoado. Então a pintura, abençoado, as coisas, abençoado. Porque depois que fiz a pintura,
Tentaram jogar energia invertendo para travar e ferrar. Porque o mal é assim. O mal vem e fala, corta lá, arrebenta ele ali, e vamos lá, vamos fazer. Já que nós não podemos atacar o professor, o Ricardo, para o atendimento dele, vamos atacar quem deu o lugar para ele. Vamos destruir quem deu o lugar para ele. E eu sozinho, eu não conheço um monte de lugar para fazer orçamento. Então, por favor, se puderem, ajudaria muito. Tá? Deixa eu até ver aqui. É a mesma empresa, tá? É o mesmo endereço, tá? Rua José Paterno 173, lá na Vila João Jorge, tá? Então, o site é help, com P mudo, H-E-L-P, Secure, S-E-C-U-R-E, secure.com.br. Help Secure. Entra em contato, peça um orçamento. Não precisa colocar, mas peça o orçamento e manda para o seu síndico. Porque vai que você está pagando muito mais de terceirização, de portaria do que era para ser. Pelo menos só de vocês pedirem orçamento, já começa a mostrar para ele que já está surgindo coisas boas, que os clientes estão voltando, que as coisas estão procurando, que estão querendo melhorar as coisas. Tá ok? Vamos lá. Dando sequência aqui, voltando para tudo. Nossa, que calor da peste. Vou abrir aqui. Vai fazer barulho, mas tudo bem. Jornal da Infomoney. Trump é multado em 355 milhões de dólares e não poderá atuar como empresário em Nova York por 3 anos. Na decisão, o juiz Arthur Engoron escreveu que Trump e os outros réus do processo são incapazes de admitir o erro dos seus atos. A coisa tá feia lá nos Estados Unidos pro Trump, hein? Estão fazendo das tripas os corações para que esse homem não volte mais a ser presidente do país. Engraçado, né? Por que tanto medo dele voltar a ser presidente do país? Se quando ele foi presidente do país, tudo ficou positivo, tudo cresceu lá, tudo estava lindo, maravilhoso. Parece que é a peste cerebral que invadiu o planeta. Todo mundo quer o lixo, porque o lixo dá para se reciclar. O produto que não é lixo, eu não quero, descarta. Eu não sei, moço, o que está acontecendo com o planeta. É uma perseguição sem fim das pessoas da direita que é algo incalculável, é algo sobrenatural. Olha os efeitos especiais, é helicóptero, tudo. Vai cair essa piroca, hein? Sai fora, rapaz. Vai para outro lugar. Estadão. Dino quer trocar. Olha só uma coisa abençoada, hein? Todo mundo fala mal do Dino, mas olha, não é que o homem está querendo propor uma coisa interessante que ele vai arrumar problema até com os dele? Olha só, Jornal do Estadão. Dino quer trocar aposentadoria compulsória por demissão sem salário de juiz, militar e promotor. Se um juiz faz coisa errada, ele não é demitido. Ele aposenta de forma compulsória, recebendo seu lindo salário sem precisar trabalhar. Então vale a pena até você fazer coisa errada, porque pelo menos você recebe o seu salário sem precisar trabalhar e você pode fazer outras coisas. Militar é a mesma coisa e promotor é a mesma coisa. Em breve passagem no Senado, antes de assumir a vaga como ministro do Supremo, Dino irá apresentar nesta segunda-feira, hoje, dia 19, uma proposta de emenda à Constituição PEC propondo o fim das aposentadorias compulsórias a juízes, promotores e militares que cometerem delitos graves. Ao invés disso, ele sugere a exclusão do serviço público. É mandado embora sem receber nada, sem com a mão na frente e outra atrás. Perfeito, cara. Olha que bênção, né? Uma pessoa que a gente não daria nada, que uma pessoa que a gente fala assim, esse cara é o Satanás,
Olha que projeto lindo e maravilhoso. Por isso que eu falo para as pessoas, nem tudo que vem da esquerda não presta, tem coisas que é boa. Nem tudo que vem da direita presta, tem coisas ruins. Então tudo tem o lado bom e tudo tem o lado ruim. O que nós temos que fazer é mineração. Pegar as coisas que prestam e descartar as coisas que não prestam. Olha que bênção isso daí. Vamos lá, dando sequência aqui. Infomoney. Abílio Diniz morre aos 87 anos em São Paulo. Causa da morte foi insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Vocês lembram da vacina de pneumonia? Vocês lembram do que eu venho falando de que é muito melhor o negócio de pneumonia do que os de vírus, de bichinho? E vocês lembram também que quando pessoas importantes forem desencarnando, prestassem atenção, eu falei isso em Revelação, prestassem atenção à área que eles trabalham, o setor que eles trabalham, porque ali teria mudanças, que ali teriam sérias mudanças e iria inverter muitas coisas. O filho dele foi a questão, se eu não me engano, a coisa de 2 anos. E agora foi ele. Mudanças sérias hão de acontecer. E eu estou falando que é um ano de falência, imagina só. As pessoas que conseguiam ter destreza para tomada de decisão, vai mais para lá, mais para cá, mais para lá, mais para lá, começa a desencarnar. Desencarnou gente do financeiro poderoso, agora está desencarnando dono de empresas gigantescas. E eu só observo e vou vendo as cenas do próximo capítulo, as pecinhas se movimentando. Agora vamos para o grave. Jornal da Infomoney. Vocês viram e lembram de que eu falei? Olha, o Brasil, não interessa o presidente, eu falei, o Brasil não pode ir contra Israel. O Brasil não pode ir contra Israel. Porque o Brasil vai sofrer muito, vai vir uma desgraça em cima do Brasil se ele for contra Israel. O que o presidente da República, que representa você e eu, porque mesmo eu não gostando dele, ele é meu presidente, ele representa eu. O que esse homem me fez? Lula compara Gaza com Holocausto. O Lula não sabe o que foi o Holocausto. Netanyahu reage e convoca embaixador em Israel. Primeiro-ministro israelense diz que a declaração banaliza o Holocausto, prejudica o povo judeu e mina o direito de Israel de se defender. É sério isso. E você sabe o que os políticos aqui do Brasil falam? Jornal CNN. Discurso de Lula contra ataques de Israel é visto no Planalto como um freio à barbaridade. Mas, professor, estão fazendo barbaridade. A Rússia não está fazendo barbaridade? Por que você não fala a mesma coisa contra a Rússia na Ucrânia? Que eu saiba, a Ucrânia não mandou terrorista para a Rússia para sequestrar e matar um monte de gente, estuprar, cortar pescoço de criança, de mulher, fazer atrocidade com o pessoal da Rússia. E mesmo sem isso, a Rússia pegou e invadiu a Ucrânia. E destrói todo mundo, mata todo mundo, arranca a perna, explode, taca míssil, faz de tudo. Esses não tem problema, porque são a Rússia. Agora, quando Israel sofre um atentado, que fazem essa atrocidade terrorista, e eles vão lá para resolver a questão, porque as Nações Unidas não quis resolver, custava às Nações Unidas chegar e falar assim, não, nós vamos resolver. Simplesmente falar, sabe o que é, então... O
que acontece? Ah, esse é a barbaridade, a barbaridade. E da Ucrânia? Ah, entendi. A ideologia não deixa você ter ódio da Rússia. Só pode ver os inimigos como inimigos. Virou uma bela de uma crença, não? Olha, eu vou falar pra você, hein? Pensa numa religião que virou esse tal de político, viu? A política virou uma religião sem precedente, moço. Auxiliares da presidência endossam posição de Lula e avaliam que ele está alinhado com crescentes críticas da comunidade internacional ao governo israelense. Fazendo comparação com o Holocausto? O governo de El Salvador crescendo como nunca. Criminalidade praticamente zero. Por quê? Direita no comando. A Argentina com superávit que já fazia tempos e tempos e tempos, anos e anos e anos que não se tinha. Em um mês de governo, 600 não sei quantos milhões de superávit. Por quê? Direita. Ah, mas a direita não presta. O que presta é a esquerda. Porque o gostoso mesmo é morar e viver e estar no meio da desgraça. Porque as religiões mostram que quanto mais desgraçado for, mais sofrimento tiver, mais nós vamos para o céu. Porque o rico não passa no buraco da agulha, então todo mundo tem que ser pobre, miserável para poder conseguir entrar no céu. Vocês estão de zoeira com a minha cara, é? E o povo acredita, moço, e olha, acha lindo, maravilhoso isso. E pra gente encerrar com chave de ouro, eu acho que não vai dar nada, mas em todo caso, jornal CNN. Oposição fala em pedido de impeachment a Lula após crítica às ações de Israel em guerra. Presidente chamou a operação militar israelense contra o Hamas de genocídio e fez referência às ações do ditador nazista Adolf Hitler contra os judeus. Os deputados federais de oposição falaram que vão apresentar um pedido de impeachment contra o presidente. Mas isso pode, professor? Pode. Tá dentro da lei? Tá. Ele não pode arrumar encrenca com outro país. Tá escrito na lei. O Brasil não pode arrumar problema com outro país. Agora tenta imaginar a seguinte situação. Israel coloca o Brasil como país ingrato. Tudo quanto que equipamentos médicos, tudo quanto que é coisas médicas, vem de Israel. Vamos se lascar? Se Israel peguei e bater firme mesmo, que deveria, os Estados Unidos vai ter que chegar e bater firme aqui no Brasil. E aí? Vamos entrar nessa brincadeira? Eu tô falando, moço. Não é pra nós entrar nessa muvuca horrorosa. A gente vai e entra. Ah, entra com gosto. Nós gosta da desgraça. Nós gosta da muvuca. Nós gosta não sei o quê. O que nós tem que ficar correndo atrás de lá pra resolver coisa lá? Não, mas nós temos que ajudar os outros. O Brasil tem coisa de 20 milhões de pessoas passando fome e nós pegamos e mandamos toneladas e toneladas de comida para Cuba. Ou seja, de novo, é mais prioridade, é mais importante dar comida para Cuba, para os cubanos, do que para os brasileiros. Os brasileiros pagam imposto para ajudar quem não é brasileiro, porque os brasileiros têm que passar fome, morrer de fome. Essa é a realidade. E tem gente que fala que lindo de morrer, ai que lindeza. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.